Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas, né, Terezinha? Vamos nós. Boa noite a todos, né? E aí vamos dar, continuidade aos nossos estudos, né? Ampliando cada vez mais os nossos conhecimentos. Bom, eu não tem muito tempo que eu falei sobre esse assunto, sobre a parábola, né, da figueira seca. Mas essa semana eu fiquei assim procurando, buscando tema, e não sei. Aí bateu na minha cabeça para falar novamente, não vou fazer a mesma palestra, fiz outra palestra sobre o mesmo tema. Mas, assim, eu fiquei muito seduzida a falar sobre parábolas. Por quê? Jesus, que a gente sabe, né, foi assim, podemos considerá-lo como o maior pedagogo que aqui esteve, né, que aqui viveu entre nós. É aquele que trouxe a luz, trouxe entendimento, trouxe o conhecimento, né, aflorou a todo o povo, né, da sua época, os seus ensinamentos que não passaram e permanecem até hoje, né? Então, eu vim buscar, né, inspiração nisso, porque eu acho que nós estamos vivendo uma era de conhecimento exacerbado, né? Mas esse conhecimento ele não está sendo, né, em geral, ele não está sendo transformado em aprendizagem, né? Nós adquirimos muito conteúdo, muita informação, mas praticamos pouco. E aí, eu me inspirei hoje também, que está até no meu status do meu WhatsApp, uma frase, né, um trecho de Charles Chaplin, que ele diz: pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. E é exatamente isso. Nós estamos vivendo uma época, né, de muito apego à máquina, à instrução, mas pouca colocação dessa prática, né, dessa teoria sendo colocada em prática. E a gente sabe que Jesus, quando aqui esteve, ele utilizou, né, como bom pedagogo que é, ele utilizou de comparações, de simbologia. Por quê? Nós, adultos, sabemos que já estamos numa fase maior de abstração. A criança é necessário, né, principalmente no início da vida, o que nós chamamos de jogo simbólico. Ou seja, é como se fosse brincar de faz de conta. E nós, na época, e ainda hoje, somos crianças espirituais. Nós não somos crianças físicas, né? Mas somos crianças espirituais. E aí, em consequência dessa nossa infância espiritual, o Cristo utilizou muito de simbologia, de muitas parábolas, de muita metáfora, para nos trazer o conhecimento, para passar a mensagem de Deus e do Cristo, né? Por que isso? Porque a nossa imaturidade espiritual ainda na época era muito mais intensa que hoje. Imagina que hoje nós ainda temos dificuldade em compreender os seus ensinamentos. Imagina há 2000 e poucos anos atrás, né? Então, é exatamente nessa questão que eu vou me basear, apesar de ser um assunto, né, que eu já falei há não muito tempo,
mas eu fui tocada novamente para falar sobre um outro prisma sobre essa parábola da figueira seca, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19. Bom, a figueira era na Palestina uma das árvores de maior valor. O figo era um dos produtos mais importantes, como o trigo, a cevada, o centeio, a azeitona e a amêndoa. Então, eram frutos e sementes muito valorizadas naquela época, né? Então, exatamente, o Cristo utilizou de alegorias, de símbolos que eram comuns, né, ao povo que principalmente vivia na área rural, na área campestre, né? As cidades eram em número menor, né? Os habitantes viviam mais junto ao campo. E ele utilizou muito dessas metáforas, muito dessas comparações, falando, né, especialmente ao homem com a sua simplicidade, né, com a sua pouca ainda maturidade espiritual. Parábola da figueira em vegetação. Por quê? Primeiro, existe a parábola da figueira seca. Mas eu vou primeiro começar pela figueira que estava em plena vegetação. Ou seja, estava viçosa, né? Por que ele vai utilizar, depois a gente vai fazer a comparação entre um e o outro, né? A parábola da figueira em vegetação. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Lucas 21, 29 a 31, né? Capítulo 21, os versículos 29 a 31. Quando ele utiliza dessa parábola da videira, né, que está, da figueira que está em pleno florescimento, que naquela época era uma das marcas, né, que fazia a marca da proximidade do verão, a primavera e verão. Então, para bem assinalar o período da transformação do mundo, Jesus comparou ao período intermediário entre a primavera e o verão, cujos sinais são descritos em Lucas, né, conforme a gente viu anteriormente, assim como a entrada do verão é assinalada pelos brotos da figueira. Então, a metáfora por ele ali utilizada é de que, quando a árvore, né, florescia, estava marcado, estava determinado, né, com essas flores, né, com toda esse verdurgo, né, da planta, estava assinalando a mudança, a transformação de primavera, né, marcava esse período intermediário entre primavera e verão. E ele diz isso, ele faz essa comparação exatamente dessa forma. Quando nós estamos florescendo, né, nós, enquanto árvores espirituais, estamos o quê? Da mesma forma, nos transformando. Conforme a transformação das estações do ano, dessa maneira, ele nos compara, né, dizendo que quando nós florescermos, quando estivermos florescendo, nós estaremos nos transformando. É nesse sentido que ele usa a figueira em plena vegetação, como algo que está em transformação, marcando, assinalando a mudança de estação. E aí, a figueira que secou. E ao outro dia, é um trecho, né, do Evangelho, e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou, nada nela encontrou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então a figueira estava seca, né? E automaticamente ele não encontrou nada ali para comer, né? Porque ele estava com fome e tal, mas não conseguiu encontrar. Por quê? Não era tempo de figos.
Isso é muito importante assinalar. Se ela estava seca, né? Se ela não era, aliás, ela só tinha folhas, ela não tinha figos porque não era a hora, no momento certo, né, do fruto nascer. E falando, lhe disse: nunca jamais coma alguém frutos de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. Então, Pedro, né, entendeu que Jesus tinha amaldiçoado a figueira e por isso ela tinha secado. E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo o que disser a este monte: tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14. Essa é o trecho da parábola da figueira seca. Nessa passagem, descrita por Marcos, Jesus, que sempre abençoava, teve um comportamento inusitado, né? Tanto é que eles acharam que ele tinha amaldiçoado a figueira. Recurso revestido de ação dramática para melhor fixação. Os discípulos jamais esqueceriam a figueira que secou, a representar as intenções não realizadas, estéreis por inércia das pessoas. Então, como eu disse, Jesus sempre utilizou de jogo simbólico, né? Ele sempre utilizou de metáforas, de parábolas, de casos, vamos dizer assim, de histórias, né? E a gente, quando a gente está trabalhando com aluno, a gente procura fazer exatamente isso, contar história, algo que possa ilustrar para que essa aprendizagem ocorra. E a gente vai observar que isso aqui nada mais é do que uma parábola. Ou seja, isso aqui é uma comparação, é uma metáfora. Essa secura não está relacionada a secar-se, no sentido literal da palavra. A gente vai observar que tem um outro significado, né? E ele utilizou muito desse recurso, das metáforas e das parábolas, até porque é esse o recurso que as pessoas que sofrem perseguições, sejam elas de ordem religiosa, sejam de ordem política, elas utilizam desse recurso linguístico para poder divulgar a sua obra. Se a gente for fazer esse histórico, né, de músicas, de obras publicadas no período da ditadura aqui no Brasil, essa juventude que não tomou conhecimento disso, não vai conseguir compreender. Foram todos recursos, né, utilizados para que a mensagem chegasse e aquelas pessoas pudessem ter, de uma certa maneira ou outra, informação do que estava acontecendo. Assim também era o período que Cristo aqui viveu, que foi perseguido, como todos nós sabemos, que acabou morrendo, né, e sendo crucificado. Então, esse ensinamento que ele utiliza através de parábolas, de metáforas, é um recurso exatamente que utiliza as pessoas que são perseguidas, aquelas pessoas que sofrem algum tipo, né, de perseguição, ou mesmo que não podem divulgar as suas ideias, as suas ideologias. Então, ele utiliza disso como recurso. E, primeiramente, né, além dessa questão, tem uma outra coisa, que parábolas são ensinamentos eternos. Eles não modificam. Até porque, por ser uma linguagem, né, um recurso da linguagem, que possibilita muitas interpretações, elas são atemporais. Elas ultrapassam a questão do tempo. Tanto é que a gente está vendo elas aí hoje e ainda estamos discutindo e ainda estamos tendo o quê? Dificuldades para entendê-la na sua profundidade. E é exatamente isso, né? Cristo usou de uma linguagem muito simples de comparações, muito, muito próxima do povo que ele viveu, mas os seus ensinamentos são de uma profundidade
incalculável, né? Tanto é que a gente ainda hoje, mesmo que a gente entenda, a gente não consegue praticar. E aí, esse recurso dramático que ele utiliza, né? Ele utiliza muito isso, como se fosse uma encenação, para que os discípulos não mais esquecessem desse ensinamento. E continuando aí, alegorias, né? São os jogos simbólicos, as comparações que Jesus fez. Jesus compunha quadros de imagens vigorosas, visando impressionar inteligências ainda rudes, homens menos esclarecidos, tocar imaginações pouco sutis. É exatamente isso, né? Nós ainda não tínhamos condições de assimilar os conhecimentos religiosos de forma abstrata. E aí ele utiliza desse jogo simbólico, né, dessas dramaturgias, né, dessas encenações, para fixar esses conhecimentos nas inteligências ainda pouco desenvolvidas, que com certeza somos nós mesmos, né, hoje um pouco mais avançados, homens menos esclarecidos, tocar nessas imaginações pouco sutis. E nossa incapacidade de compreender as abstrações. Então, ele utiliza disso exatamente porque nós não tínhamos conhecimento e condição de aprender, né, de ele falar em reencarnação, dessa forma que até hoje a gente ainda tem muitas dúvidas, né? Quanto a espírito, perispírito, nascer de novo, quanta coisa, quanta informação que ainda hoje, 2019 anos, a gente ainda encontra dificuldade para compreender, né? Imagina naquela época. Então esse era o recurso que ele utiliza. Para atingir o coração, né, necessidade de falar aos olhos com sinais materiais e de falar aos ouvidos com a força da linguagem. Então foi esse, né, o recurso por ele utilizado, né? E ele dizia, tanto é que diz, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E aí ele utiliza muito bem desses recursos didáticos, principalmente junto à natureza, para fazer exemplificar, né, para fazer esclarecer e levar a mensagem evangélica. Circunstâncias. Em que circunstâncias esses acontecimentos, né, essa parábola aconteceu? Essa passagem aconteceu no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burrinho e saudado pelo povo com ramos de palmeira. Então, esse era o cenário da época, né, quando o local onde aconteceu. Ao final desse dia, Jesus regressou, junto com os discípulos, para as proximidades da cidade, num local denominado Betânia, onde residiam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, na casa dos quais ele costumava se hospedar. Então, esse era o ambiente, né, em que ele se encontrava e que aconteceu essa parábola aí, né, essa fala em relação à parábola da figueira seca. Simbologia. A figueira seca é uma parábola, um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso, mas, na verdade, aquela fé não produzia nenhum fruto, nem espiritual, nem moral. E é nesse aspecto que ele faz a comparação com a figueira seca. A nossa fé pode ser muito grande, pode ser enorme, mas se ela não produzir frutos, ou seja, de âmbito espiritual ou de âmbito moral, o nosso conhecimento pode ser imenso. Podemos dizer que temos uma fé imensa, mas isso é como a figueira seca, não produz frutos. E é nesse aspecto que ele, né, faz essa comparação entre o povo
povo judeu, né, que aparentava ter uma fé muito grande, fervorosa, mas que não produzia, ele não conseguia visualizar nenhum produto, né, nenhum fruto espiritual nem moral naquele povo. A expressão aproximou-se da árvore representa a presença de Jesus perante o povo judeu. Né? Aproximou-se da árvore, a árvore é exatamente o povo judeu. Tão próximo da grande cidade, observando e analisando a verdadeira condição espiritual de seus habitantes. Então, essa aproximação dele com a árvore é exatamente essa aproximação dele junto ao povo judeu e que viu que era uma árvore, né? Ele comparando o povo judeu com uma árvore que não gerava frutos, né? Então, era uma figueira seca. Não se pode acreditar, né? Aí agora a gente tentando não interpretar essa parábola como diz, no sentido literal das palavras, né? Não se pode acreditar que Jesus amaldiçoasse qualquer ser vivo. Jesus foi amor o tempo inteiro, pregou o amor o tempo inteiro. Como ele iria amaldiçoar uma planta, né, um ser vivo? Então, não podemos levar essa mensagem ao pé da letra acreditando que ele fez secar uma figueira. Pois isso seria uma contradição com aquele que representava o amor em sua expressão mais sublime. Isso aí não seria, né? Não caberia a gente pensar dessa forma que ele amaldiçoou uma figueira. Deve-se entender, portanto, que a figueira foi um símbolo utilizado para representar o povo de Israel, rebelde e orgulhoso aos ensinamentos que Jesus trazia. Então, era uma figueira frondosa, linda, mas que, né, a princípio, que não produzia frutos. E aí ele faz essa metáfora, né, essa comparação entre a árvore e o povo judeu. Que demonstrava, né, falava que tinha muita fé, mas não produzia nenhum fruto. As lições da figueira seca. Que lições podemos tirar daí? No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas as aparências do bem, mas na verdade não produzem nada de bom. Aparentam ser pessoas boas, né? Vamos dizer, tem um belo discurso, mas na verdade não produzem nada de bom. Continuando. São pessoas que querem passar uma imagem que não corresponde ao que realmente são. São as aparências, né? É o verniz. Exemplo, oradores, palestrantes que falam muito bem, têm muito brilho e fazem muito sucesso entre os seguidores. Mas tudo que falam não passam de palavras vazias. Poucos praticam aquilo que falam, né? E aí é uma lambadinha pra gente aqui, né? Porque é exatamente isso. É muito difícil, né, da gente praticar tudo aquilo que a gente fala. Nós temos a boa intenção, pelo menos, de levar a boa nova, a boa mensagem. Mas praticar, ainda a gente está muito longe disso, né? Temos essa incumbência aí, né? Escolhemos essa tarefa, mas não é fácil, né? Sabemos que não é fácil colocá-la na íntegra, né? Ainda vamos levar muitas e muitas encarnações para colocá-la verdadeiramente em prática. Então, tá aí, né, essa comparação aí também, oradores, palestrantes, pessoas, né, que falam muito bem, têm um poder muito grande de sedução através da palavra, mas que, na verdade, o discurso não condiz com a prática. Mas o importante, o verdadeiro espírito, é aquele que faz esforço se melhorar, né? E isso aí a gente está tentando. Então, a gente já está no caminho. A figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não o são.
Quantas vezes a gente tem na nossa vida a oportunidade para fazer alguma coisa de bom e a gente, por comodismo, por preguiça, por uma série de outras razões, a gente não, depois eu faço, não, isso aí outra pessoa vai fazer, né? A gente vai passando a bola para frente, né? E deixa de ser útil, deixa de ajudar. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que todos os homens voluntariamente inúteis, ou seja, inúteis por opção. Porque tem aquela pessoa que ela é totalmente debilitada de uma forma, às vezes, que não tem como, né? Nasceu com sequelas, fica com problemas realmente tão graves fisicamente ou até mesmo mentalmente, que não tem como ser muito útil, né? Então, todos os homens voluntariamente inúteis, ou seja, que fizeram a opção para serem inúteis, né? Por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Todo aquele que tem condição de produzir frutos e que não produz, ele será tratado como figueira seca. Jesus, Deus não quer de nós sacrifícios que nós não tenhamos condições de executar. Ele quer que a gente faça o possível, né? Porque o impossível fica para ele. Nós temos que fazer dentro das nossas possibilidades. Mas aquilo que nos for possível, nós devemos e precisamos executar. Nós temos a chance de produzir frutos em todos os lugares aonde vamos, através do nosso exemplo. Se a gente não pode fazer nada, mas as nossas ações, as nossas palavras, o nosso estar no mundo e a forma como agimos, já é algum feito, já é um fruto, porque muitas pessoas inspiram, né? Por mais que a gente ache que a gente seja insignificante, que a nossa presença no mundo seja facilmente substituível, mas nós temos uma função aqui. E com certeza, temos como ser úteis a nós mesmos e a alguém. Podemos não ser úteis a toda a humanidade, mas com certeza a alguém seremos, né? Então, além dos locais no nosso exemplo, podemos ser úteis nos locais de trabalho, de estudo, de convívio social. Devemos dar frutos em primeiro lugar, dentro dos nossos lares. Porque a gente conhece muita gente que dá fruto muito fora de casa, né? Mas em casa não tem uma atitude que floresça, né? Fica como se fosse uma figueira seca. Então aqui ele é essa cobrança e é realmente necessário que a gente tenha em mente que a gente tem obrigatoriedade de produzir frutos na nossa vida e daqueles com quem convivemos. Seja pelo exemplo, seja pela ação, seja pela palavra, seja até mesmo para ser ouvido, né? Porque muitas vezes é necessário calar-se, né? É necessário ouvir, e que não é fácil, é muito mais fácil falar do que ouvir. Mas a gente mas a gente não entendeu ainda. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas a gente usa muito mais a boca do que os 2 ouvidos, né? De que adianta da porta para fora sermos um cristão exemplar se dentro do lar somos carrasco daqueles a quem amamos? Pelo contrário, devemos começar criando dentro de nossas casas um verdadeiro lar, porque existe diferença entre casa e lar. Casa é uma construção física. Lar é uma construção de sentimentos, de relações, de amizade, de cumplicidade, né? Então, devemos ter em mente que temos que construir em nossas casas verdadeiros lares. Se minha árvore familiar somente produz intrigas, discussões, intolerância, agressão física, verbal ou psicológica, ela é tão seca quanto a figueira da história. Agora, se eu dou minha cota de participação para a harmonia do lar,
mesmo que os outros não valorizem, eu estou permitindo que os primeiros frutos brotem em mim. Porque às vezes a gente faz a nossa parte, mas a gente não consegue ser compreendido, né? E até porque a gente vê ali mesmo para se ajustar. Então, a gente faz, mas não acaba, às vezes, não gerando tantos benefícios quanto a gente imaginava, né? Mas a gente não pode desistir, tem que tentar. Até porque essa daí é uma das nossas tarefas, né? De sermos o quê? Figueiras viçosas que produzam bons frutos, né? Continuando. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos ensina que a figueira seca representa todo aquele que pode ser útil, mas que não faz nada de bom. São aqueles que pecam por omissão. Porque a gente fala assim, eu não faço mal para ninguém, eu assim procuro não atrapalhar a vida de ninguém. Mas quando a gente se omite, quando a gente deixa de fazer, não é só fazer o mal. Quando a gente deixa de fazer o bem, a gente também está se comprometendo. Então, a omissão é tão grave quanto você fazer alguma coisa de mal. Né? Porque, às vezes, você até acaba fazendo uma coisa de mal sem ter a consciência de que aquilo é mal. Mas, pelo menos, você teve uma atitude, você teve uma ação. Né? E, às vezes, a gente acaba pensando que aquilo poderia ser bom, ter um resultado positivo, e não tem. A gente comete mesmo essas questões. Mas a omissão, deixar de fazer, de nunca fazer nada, aí, com certeza, nossa culpa é tão grande quanto. Ele inclui, né, aqui os médios que não querem se comprometer com o exercício da mediunidade como forma de exercer a caridade aos que sofrem moral e espiritualmente. Né? Nós somos chamados e muitas vezes nós nos negamos, né, a atender, a ouvir, né? Que mediunidade não é só ostentação, né? Dá só passividade, né? Mediunidade você pode ser colocada em prática de que forma? Ouvindo, dando conselhos, falando, né? Orientando, levando uma mensagem. Então, a nossa condução no mundo, ao nosso relacionamento com o outro, nós estamos exercendo a mediunidade. Não é somente vir para as reuniões, né? Para dar passividade aos espíritos. Essa também é uma tarefa. Mas quando nós paramos, vamos fazer uma prece por alguém, pedir, interceder por alguém, nós estamos, de uma certa maneira, praticando a caridade, com certeza que é uma das mais difíceis, para aqueles que sofrem, né, seja de forma espiritual, física, moral e etc. Kardec viu na figueira seca o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, sem nada de bom produzirem, das pessoas que falam bonito, mas que nada ensinam de proveitoso, pois são palavras vazias de conteúdo para quem as ouve. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. Utopia é aquilo inalcançável, né? É aquilo que a gente idealiza, mas que não realiza. Então, ele faz essa comparação com a figura seca, né, com a figueira seca, com toda essa atitude de pessoas que falam bonito, que aparentam o bem, que vivem, né, num mundo idealizado, mas não realizado. Ou seja, idealiza-se, né, a gente tem até ideia, a Ângela até colocou uma semana passada, né, foi semana passada você falou, não foi? A respeito da Marcela, que aparentemente tinha uma vida que todos, né, nos locais pelos quais ela passou, nas igrejas, nos templos e no próprio centro espírita, todos achavam, né, que ela era uma pessoa
muito boa, que produzia só o bem, enfim, era uma pessoa que, como nós chamamos, nós até admirávamos, né? Que as pessoas com as quais ela convivia admiravam. Quando ela desencarnou e foi para o mundo espiritual e que veio manter contato, exatamente, ela estava em tremendo sofrimento e muito, né, muito perturbada. E as pessoas acharam até que essa comunicação não era verídica, não era verdadeira, porque todos pensavam que ela era uma pessoa que estava sempre muito bem, que estava bem, e demonstrar dessa forma, né, parecer dessa forma, a comunicação, pensavam que não era. Mas, na verdade, era ela mesma. Por quê? Conhecia, falava, mas não vivenciava, né? E é exatamente isso a nossa maior preocupação. Nós temos uma doutrina em nossas mãos muito progressiva, né? É uma doutrina que ela é muito esclarecedora. E isso nos compromete muito mais. Por quê? Se nós temos acesso a toda essa informação, a todo esse progresso, a essa gama de conhecimento que nos faz esclarecer de uma maneira tão lúcida, né? De uma maneira tão coerente, não tem como, não tem razão de ser nós temos todo esse conhecimento e continuarmos agindo como seres primitivos, pensando como seres primitivos, pensando e agindo, né, como o homem ainda das cavernas. Então, se nós temos todo esse conhecimento, né, que nos é ampliado da vida espiritual, para nós é muita responsabilidade termos atitudes, ações que não reportam a essa doutrina, ou seja, que estão presas ainda, né? Estamos presas às nossas ações, às nossas atitudes, ao homem da caverna, ao primitivismo, né? Então, o que eu sempre, né, tenho colocado essa questão de informação e educação, né? Informação a gente adquire, a gente não precisa, a gente vai num livro, lê, decora, aprende, mas colocar em prática, a educação é muito mais. Então, nós temos informações, estamos obtendo muitas informações a respeito da doutrina espírita, mas é preciso mudar os nossos comportamentos. Nós não podemos nos tornar figueira seca, né? Nós temos que produzir frutos. E essa produção de frutos está exatamente nas relações em que estabelecemos com as pessoas com as quais convivemos, né? O respeito, a fraternidade, a caridade, o amor. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Então, essa figura de linguagem, essa metáfora aí que ele utiliza, né, comparando pessoas com as árvores, né, é exatamente em relação a essa produtividade que nós temos a obrigatoriedade, né, de exercê-la. Nós temos que ser produtivos no mundo, não podemos passar aqui, né, de uma forma despercebida no sentido de não fazer nada por nós mesmos e pelo outro. É necessário produzir frutos e para que sejamos realmente árvores frondosas e produtivas. Não adianta ser árvore frondosa com uma vegetação maravilhosa, com muitas folhas, mas que não produzamos, né, frutos em relação a nós mesmos e ao outro. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizarem dos recursos de que estavam dotados,
serão tratados como a figueira seca. Então, aqui não está relacionado, né, somente a pessoas. Diz respeito também às instituições, diz respeito também às doutrinas, que a gente tem visto, né, acompanhado ao longo do tempo, o surgimento de muitas doutrinas religiosas. E, com certeza, haverá o momento da separação do joio do trigo. Porque será que todas essas doutrinas têm realmente como fundamento, têm mesmo como responsabilidade levar o homem a ser melhor? Libertar esse homem através do conhecimento? Libertar a humanidade? Então aqui diz que todos aqueles, né, todas aquelas pessoas, doutrinas, instituições que não tiverem, né, que não produzirem bons frutos, eles serão exterminados, ou seja, serão reduzidos a nada e serão tratados como uma figueira seca, não terão utilidade. Né? No Código Divino, somente são contabilizadas como crédito as obras úteis, que elevam, que auxiliam o homem a desapegar-se das coisas materiais, que o mantêm preso aos valores terrenos, que dificultam a elevação do espírito, que reencarna tantas vezes quantas forem necessárias em mundos materiais, para desenvolver-se até estar em condições de viver a vida plena de sabedoria e amor em mundos espirituais. Então, são oportunidades que nós recebemos, né, de produzir, e essa produção positiva, com certeza, ela será contabilizada como crédito. E as nossas produções negativas serão abatidas, né? Porque é assim que a gente faz, né? Dessa forma que funciona, né? Quando nós devemos e quando nós pagamos, né? Dessa forma, a própria vida material aqui na Terra nos ensina, né? Quando nós temos crédito, quando nós colocamos algo de significativo, né? Quando nós produzimos e quando essa produção é positiva. Quando é negativa, a gente vai tirando, né? E é dessa forma que nós vamos também prestar conta na espiritualidade. E cada vez que vamos, né, adquirindo créditos, automaticamente nós vamos progredindo. E a cada dívida, a cada erro, nós estamos nos comprometendo e tendo que nos reencarnar, temos que reencarnar para vir aqui em mundos materiais, adquirir conhecimento e evolução para alçar aos mundos mais elevados, aos mundos mais espiritualizados. Convite dessa passagem, ou seja, dessa parábola. Eis o convite desta passagem, que nós possamos utilizar todas as oportunidades de sermos úteis. Em primeiro lugar, na nossa família, depois no trabalho, na escola, no centro, na sociedade, e cultivarmos a fé raciocinada. Nunca a fé cega, porque a fé cega, o próprio nome já diz, nos cega, nos faz robôs, né? Nos faz ter uma visão deturpada, nos faz não nos esclarece o suficiente para que a gente possa fazer escolhas acertadas. A lição dessa passagem é a da necessidade do homem sempre, em qualquer situação, em todas as suas experiências de vida, produzir coisas boas, úteis, coisas que o elevem, superar as limitações, confiar nas suas capacidades, nas suas possibilidades como Filho de Deus, imortal e perfectível, que é e sempre será. Né? Nós somos imortais, sabemos disso, e perfectíveis. Somos e seremos sempre,
Por quê? Somos espíritos imortais, estamos a caminho do progresso, né? Estamos a caminho da perfeição. Então, a imortalidade e o perfectível são valores, são características que nos acompanham. Sempre, hoje e sempre. É desta forma que o mundo vai melhorar. Quando cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores. Se quisermos um mundo melhor, temos que ser pessoas melhores. Nós não vamos obter resultados diferentes se continuarmos agindo da mesma forma, se continuarmos fazendo sempre da mesma maneira. Então, é dessa forma que nós vamos alcançar melhores mundos, né? Não só na Terra, mas como em outros mundos, né? E, para terminar, eu trouxe um videozinho para a gente pensar sobre isso, sobre como ser figueira em plena vegetação, produzindo frutos. Porque a gente às vezes pensa que precisa de muitas coisas, que precisa ter muito dinheiro para ser produtivo, para produzir bons frutos. E aí tem um exemplo que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Está sem som, seu... Está sem som, seu... E embarcando para Moçambique, eu fui... O que será que eu vou atender lá? É uma médica lá, que né? faz trabalhos... Dos meus pais. Faz trabalhos voluntários em comunidades muito pobres na África e em outros locais. Meus pais, Valesca e Antônio, eu consegui estudar medicina e escolhi cardiologia. A especialidade, através dos meus pais, Valesca e Antônio, eu consegui estudar medicina e escolhi cardiologia, uma das especialidades. E embarcando para Moçambique, eu fui pensando, o que será que eu vou atender lá, né? Que doença que eu vou pegar lá, uma emergência hipertensiva, porque eu gosto de emergência. Bom, chegando lá, a gente teve a oportunidade de ir para o norte da África, do norte de Moçambique, aliás, numa cidade que chama Chiqualaquala, e pudemos ir a Mahatlane, a Dingue. E aí eu tive o prazer de conhecer os meus afilhados, que foi realmente a experiência mais transformadora da minha vida. Quando eu entrei na casa dela e virou uma chavinha no meu espírito, no meu coração, eu imaginei, eu tinha todos os miticais que eu troquei para poder viver lá em Moçambique, me deu um desejo de dar tudo que eu tinha para ela. E assim eu fiz. Tudo que eu tinha de pertence, material, todo o recurso que eu tinha levado para Moçambique, eu dei para ela. E quando eu saí da casa, um dos filhos sumiu, desapareceu lá, saiu correndo. E a hora que eu fui me despedir, esse filho, que era um dos meus afilhados, chegou com uma galinha para mim. Eu acho que a foto conseguiu traduzir o que eu senti na hora, né? Eu dei o pouco que eu tinha, que não era tudo, né? Tudo naquela viagem, mas não era tudo que eu poderia. Mas ela me deu tudo que ela tinha, né? Foi muito lindo isso. Para encerrar, eu vou parafrasear o Papa Francisco, que é um lindo, assim, muita gratidão por ele. Ele fala que os rios não bebem da própria água, as árvores não comem do próprio fruto, o sol não brilha para si mesmo e as flores não perfumam para si próprias. E que servir é uma regra da natureza. Que ser feliz é muito bom, mas fazer os outros que nos rodeiam felizes é muito melhor. Obrigada.
Então, que a gente possa, né, inspirar isso aí, que ela falou, né, dos mitigais, que é a moeda lá, né, que ela trocou para viver um tempo, e que ela sentiu o desejo de dar. Para ela, como ela disse, não era tudo que ela tinha. Ela tinha aquilo ali, era tudo que ela tinha na viagem, mas ela tinha outros patrimônios, né? E a família foi tão agradecida pelo gesto que pegou a única coisa que tinha, que era a galinha. Então, a gente, às vezes, fica esperando ter grandes oportunidades, né? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter tempo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E, na verdade, a gente precisa mesmo é de ter boa vontade e de ter iniciativa. Essa é a grande chave, né? Ter a iniciativa de fazer e boa vontade de fazer. Que com certeza a gente vai ser útil, a gente vai ajudar, vai produzir frutos e para nós mesmos e para o mundo em que vivemos, né? Num momento tão carente, principalmente na parte emocional, né, em que as pessoas estão cada vez mais próximas fisicamente, mais distantes emocionalmente. Então, que a gente possa, né, se prontificar a ser esse ouvido, a ser essa escuta, a estar mais próximo fisicamente, né, e fisicamente e logicamente, emocionalmente, espiritualmente, que a gente possa utilizar bem esse nosso tempo, essa nossa estadia aqui, para a gente tirar bons frutos, né? Aproveitar os frutos que colhemos e também sermos colheita para os outros. Uma boa noite a todos, muita paz, que Deus possa nos dar uma semana muito produtiva e que possamos, né, compreender essa questão, não vir aqui somente buscar instrução, buscar conhecimento. Que a gente possa se esforçar dia a dia para colocar em prática o conhecimento aqui adquirido, porque é muito importante. Não adianta termos, como eu disse, uma doutrina progressista que tanto nos ajuda a entender, que tanto nos esclarece, mas se nós não pudermos colocá-lo, não conseguimos colocá-lo em prática. Muita paz.